agora sim. Damos graças a Deus porque estamos aqui esta noite para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a sua voz e também cantar louvores ao seu nome, porque Ele é digno de todo o louvor e de toda a glória. Damos graças a Deus porque Ele até aqui nos tem ajudado e, na verdade, como Ele diz na sua palavra, não te deixarei nem te desampararei. E vamos cantar, os que puderem cantar de pé, por favor, 282. Não temas, contigo eu sempre estarei, ó rica promessa do bondoso Rei. Qual astro que brilha lá na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Não temas, contigo eu sempre estarei, ó rica promessa do bondoso Rei. Qual astro que brilha lá na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo ficar, se Jesus me promete sempre comigo ficar. Comigo ficar, se Jesus me promete sempre comigo ficar. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo ficar. Comigo ficar, se Jesus me promete sempre comigo ficar. Comigo ficar, se Jesus me promete sempre comigo ficar. Graças a Deus, porque Ele cumpre com as suas promessas, Ele é fiel. Vamos orar ao Senhor. Damos-te graças, nosso Deus, por estarmos aqui mais uma noite. Estamos aqui, Senhor, com o firme propósito de ouvir a Tua palavra. Ó bem preparar os nossos corações, Senhor, para que possamos adquiri-la e que ela seja benéfica para as nossas almas. Nós te rogamos que sejas conosco aqui esta noite, com os que estão e aqueles que poderão vir ainda ou que estão a ouvir à distância. Que tu sejas, na verdade, com eles também, Senhor. Nós sabemos e queremos que tu estás no nosso meio e tudo aquilo que vamos fazer e dizer seja somente para a tua glória, Senhor. Sejas tu, na verdade, o centro da nossa atenção. Te pedimos no santo nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Queria ler alguns versículos no Salmo 32. Versículo 6. Porque todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até nos transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento.
Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E no capítulo 33, o verso 18: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. São promessas que nós, por vezes fazemos, mas temos que as cumprir. Mas temos aquilo que nós dizemos, temos o Espírito Santo connosco, Ele nos elucida, Ele nos faz viver na dependência do Senhor. Desejo escutar essa voz do meu Salvador carinhoso, pois a comunhão com o seu coração ao meu dá sempre gozo. Desejo escutar essa voz do meu Salvador carinhoso, pois a comunhão com seu coração ao meu dá sempre gozo. Cristo tem prazer em me conceder a mim tal graça sem par, pelo seu amor, meu Salvador, a mim sempre quer falar. Desejo com Cristo seguir, quero ser por Ele guiado, sim aqui andar para lhe agradar, bem longe do pecado. Cristo tem prazer em me conceder a mim tal graça sem par, pelo seu amor, meu Salvador, a mim sempre quer falar. A Cristo desejo servir e fazer a sua vontade. Quero com Jesus caminhar na luz, em paz e santidade. Cristo tem prazer em me conceder a mim tal graça sem par, pelo seu amor, meu Salvador, a mim sempre quer falar. Damos graças a Deus porque nós ouvimos esta voz do Salvador carinhoso, Salvador amado, Salvador que o seu grande amor, pela sua grande misericórdia, Ele verteu o seu precioso sangue na cruz para nos lavar, para nos purificar. Damos graças a Deus porque estamos aqui esta noite para ouvir essa voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Pois vamos ouvir atentos para que possamos perceber a sua palavra nos nossos corações. O irmão Pedro vai, por favor. Muito boa noite, queridos irmãos. Queria então
Saudar-vos com a paz e com a graça do Senhor e realmente neste bonito final de dia. Eu estava a vir para aqui, estava-me a recordar da última vez que estive a dar um estudo, ainda era inverno, ainda estava escuro e fazia frio e de certa maneira agora está uma noite muito mais agradável de nós podermos vir assim à casa do Senhor, para podermos assim estar uns tempos na intimidade com Ele, louvando, escutando também a sua palavra, mas também, como temos vindo a dizer, poder ter um tempo de oração, um tempo de conversa, como os brasileiros dizem, um bate-papo, e assim estarmos próximos dele. Então nós vamos durante este mês falar sobre este tema que diz: ser o exemplo dos fiéis. Eu posso vos dizer que eu pensei que, ora bem, isto para um mês, apenas este versículo, eu não sei se vou conseguir ter 4 semanas, mas à medida que fui estudando, eu assim, eu tinha matéria aqui para muita coisa. Mas vamos então passar à passagem em si. Eu convidava os irmãos que pudessem, apesar dele ser passado, os irmãos que vejam na sua tradução, confirmem nas vossas Bíblias, para que assim possam ver até o próprio contexto de onde é que ele está escrito. Nós estamos a falar numa carta que o apóstolo Paulo escreve a um dos seus fiéis discípulos, um jovem de nome Timóteo. Portanto, diz assim o versículo, e este vai ser o versículo base, onde vamos, ao longo realmente deste mês, extrair aqui o sumo para a nossa aplicação prática, para que nós possamos para a nossa vida ver o que é que realmente Deus quer falar comigo, onde realmente eu tenho que agir, o que é que eu tenho que modificar, com base realmente na sua palavra. E o que eu espero e o que eu oro é que o Espírito Santo possa falar aos vossos corações. Então assim diz a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Daí nós olharmos e vermos e chegam à vossa conclusão que ser fiel em muitas coisas. Nós estamos realmente a verificar que há muitas situações no qual o apóstolo Paulo está a exortar a Timóteo, mas também nos exorta a cada um de nós, para que possamos então ser exemplo. Mas antes de entrarmos na parte do exemplo, eu gostaria de começar pelo início, onde nós vemos aqui uma instrução muito importante que diz o apóstolo Paulo a Tiago, que diz: ninguém despreze a tua mocidade. E aquilo que eu gostaria aqui de realçar é que Deus usa pessoas novas. Neste caso nós estamos a falar de um jovem, mas este jovem cresceu desde menino no Evangelho, através da sua avó, através da sua mãe. Portanto, podemos dizer talvez que ele era jovem em idade, mas talvez demonstra aqui realmente muita maturidade por aquilo que nós sabemos. Mas, quando realmente eu quero dizer é que Deus usa pessoas novas e sempre usou ao longo do tempo. E era aqui que eu queria realmente salientar que tu até podes ter muita idade, mas até seres novo na fé. Como até podes ser, se calhar, novo também na idade. E ainda não teres aqui alguma maturidade. Mas Deus usa pessoas novas. Muitas pessoas pensam que é preciso ser velhos, ser experientes ou perfeitos para serem usados por Deus, mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas jovens ou novas na fé que grandemente foram usadas. Vamos ver aqui alguns dos exemplos. Nós verificamos aqui por o próprio Timóteo. Era um jovem em que era discípulo de Paulo. Paulo o desafiava a não ter medo por ser novo.
ninguém despreza a tua mocidade. Portanto, ele era filho de Eunice, neto de Loide, onde desde novo aprendeu e vivia o Evangelho. Nós vemos aqui que ele possivelmente estava na cidade de Listra quando o apóstolo Paulo o viu, o conheceu e a partir daí levou-o com ele na ajuda realmente do ministério, e muito útil foi o apóstolo, este jovem Timóteo. E o que nós verificamos é que Timóteo tinha um enorme respeito por o seu tutor, Paulo. Ficou sempre do seu lado nos momentos mais difíceis. Timóteo tinha uma vida íntegra, um ensino correto e verdadeiro. E uma das coisas que nós vemos aqui, que ele era fiel, demonstrava uma fidelidade, nunca se desviou. Temos o exemplo realmente de João Marcos, que abandonou. Mas Timóteo permaneceu fiel e mostrou aqui esta fidelidade, nunca se desviou do verdadeiro Evangelho, mesmo quando enfrentou dificuldades com o apóstolo Paulo. Vemos aqui, eu já coloquei outro jovem, Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus como um profeta ainda novo. Nós vemos aqui logo no início do livro de Jeremias, em que realmente o Senhor o chama. E nós verificamos a resposta de Jeremias. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Sabem qual é a resposta de Deus? Se tu realmente te identificas com Jeremias e dizer assim, olha, eu não sei fazer isto. Quando Deus te chama para alguma coisa, eu não sei fazer essa situação. Eu não tenho capacidades. A resposta de Deus a Jeremias foi: a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Esta é a resposta para Deus, para ti, se tu tens o mesmo conceito a dizeres assim, eu ainda não sei muita coisa. Eu ainda tenho dificuldade, eu ainda preciso de aprender, eu preciso de ter experiência. Deus quer te usar. Nós verificamos também o exemplo de Gedeão. Gedeão, ele era uma pessoa pobre, não tinha capacidades. Estava realmente numa altura onde o território de Israel estava a ser conquistado pelos amonitas. E o que nós verificamos aqui é que ele era pobre, mas além de ser pobre, era o filho mais novo de Joás, da tribo de Manassés. E realmente o que é que realmente o Senhor lhe disse, qual foi a resposta de Gedeão ao chamado? Ele disse, ai Senhor meu, muito parecido com, Senhor Deus, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e ainda por cima de ser o mais pobre, ele era o menor da casa de seu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Portanto, se tu realmente até podes olhar para a tua situação e dizer assim, eu sou aquele que tenho menos possibilidades. Eu sou aqueles que realmente, se calhar, dentro da minha família, dentro até da igreja, sou o menor, sou a pessoa que sei menos. Deus está-te a chamar, Deus quer te usar. E desta maneira, realmente, nós vemos exatamente este apelo. Vemos também o exemplo de Maria. Qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Esta foi a resposta de Maria. Vemos também um outro jovem, David, apenas um adolescente. Nós reparamos que quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé e mandou chamar os filhos, o David nem estava lá. Até que depois de percorrer a todos e de ter visto que não era nenhum aquele que seria o escolhido por Deus, Samuel pergunta, não há mais nenhum filho? E parece que ainda existe, mas de certeza, por ser o mais novo,
Talvez não seja esse realmente aquele que tenha o perfil para exercer. Mas verificamos que mesmo jovem, perante a ameaça de um gigante, perante a zombaria em que ele acreditava, ou seja, maltratava, insultava o Deus de Israel, homens guerreiros não se quiseram fazer frente ao gigante. E o que é que nós verificamos? É que David prontificou-se. E muitos não acreditavam nele. Mas ele, o que é que ele disse? O Senhor me livrou do leão e do urso, e ele me livrará também deste filisteu. Vemos aqui dois jovens que contrapontam com outros dois jovens, em que dois realmente apresentam desculpas e dois se apresentam: eu estou pronto. E é este o desafio é que o Senhor quer nos usar. E a situação aqui que nós podemos ver é que não importa quanto tu sabes, não importa se tu és rico, se tu és pobre, o que importa é a tua entrega. Jesus não procura os mais preparados. E Ele, quando realmente veio a este mundo, o que é que realmente Ele não foi aos sacerdotes chamá-los, pessoas com grandes estudos, mas foi pegar em simples pescadores, cobrador de impostos, foi pegar naqueles que demonstraram a disponibilidade de largar tudo e de o seguir. Por isso, o que importa é a tua entrega, a tua obediência. E Deus realmente te prepara. Os discípulos, vemos aqui que realmente não tinham muita formação, mas foram transformados em apóstolos. Desta maneira nós vemos que Deus não espera que tu saibas tudo, mas que confies nele que tudo sabe. Mesmo novo, tu podes ser um modelo, um exemplo de amor, de integridade para os mais velhos. A tua própria paixão por Jesus pode reacender o fogo apagado em outras pessoas. Por isso, Deus usa pessoas novas e sempre as usou. Por isso, desta forma, realmente nós vemos em primeiro lugar, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua falta de conhecimento ou de capacidade. Não. Perante aquilo que tu tens, Deus quer te usar. Deus te chama nesse sentido. Depois nós verificamos na passagem que depois de nós vermos esta situação sobre nós não nos desprezarmos as nossas capacidades, nós vemos aqui um apelo para ser o exemplo. E para nós sermos o exemplo, nós verificamos que ser implica escolher. Aquilo que nós somos é fruto daquilo que nós escolhemos. Ou seja, nós para podermos ser, nós escolhemos fazer alguma coisa, nós escolhemos ser aquilo. Muitas pessoas dizem assim: o que é que tu queres ser quando fores grande? Nós vamos optar por determinadas situações ou áreas da vida que nos vai ajudar a optar a fazer escolhas para nós nos transformar a sermos alguém. Se nós olharmos para nós e pensarmos como é que nós estamos a ser, ou por outro lado, se calhar às vezes é mais fácil nós dizermos, quando tu olhas para alguma pessoa, tu consegues identificar como ela é, pelas suas atitudes, por aquilo que ele diz e por aquilo que ele faz, pelas escolhas que a pessoa fez. E tudo isto realmente, o ser, envolve escolhas. E todos nós fazemos sempre escolhas. E aqui nós verificamos em Deuteronômio, desde o início nós vemos da lei, em que realmente Deus, através de Moisés, nos coloca exatamente isto pela frente, em que todos nós temos que escolher. E vemos aqui, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. E é isto que o Senhor coloca realmente para conosco. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz assim, escolhe. E todos nós temos perante os céus e a terra uma escolha. Pois a vida para que vivas
tu e a tua descendência. E se nós continuássemos a ler todo este capítulo, nós verificávamos que se nós escolhêssemos realmente a vida, tínhamos umas determinadas vantagens. Se escolhêssemos a morte, automaticamente tínhamos desvantagens. E a diferença entre a vida e a morte está a nós escolhermos Deus ou estarmos fora de Deus. E é aqui que realmente nós temos a maior das decisões da nossa vida. O que é que realmente nós podemos escolher? Porque quando nós falamos de ser o exemplo, logo à partida do exemplo, nós o que temos são escolhas. E se nós realmente queremos ter boas escolhas, temos que olhar para o Criador das escolhas, para o Criador do mundo, para o Criador de todas as coisas, que nos aconselha a escolhermos bem. E diz realmente quais são as consequências de uma e da outra. A vida hoje revela sobre as escolhas que nós fizemos. A vida cristã começa com uma decisão de seguir a Cristo. E essa decisão deve ser renovada todos os dias. Se nós olharmos, nós vemos uma das grandes escolhas em que Josué chegou ao pé do povo e diz: escolhei hoje a quem sirvais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta foi a escolha que Josué tomou. Por isso nós também somos obrigados a tomar escolhas. Para quê? Para podermos ser o exemplo das nossas escolhas. Olha para mim. Olha aquilo que eu escolhi, olha aquilo que eu fiz, olha aquilo que eu disse. Olha para o meu exemplo. Que exemplo nós temos sido? Nós vemos também Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Nós verificamos que Moisés podia ter uma vida muito requintada, mas optou por se identificar com aqueles que realmente eram como ele. Verificamos também Ruth, uma estrangeira, que virou realmente para a sua sogra, e o que é que ele disse? O teu Deus será o meu Deus. Foi uma escolha que ela tomou. Ela podia deixar, porque a sua sogra disse realmente a elas as duas: olha, os meus filhos morreram, eu não tenho mais filhos para vocês, vão para as vossas terras. E Ruth disse: não, o teu Deus é o meu Deus. Desta forma tomou uma escolha. Dessa maneira realmente nós verificamos que podemos fazer uma lista das áreas onde precisamos de alinhar as nossas escolhas com a vontade de Deus. E todos nós temos escolhas desde o acordar. O que vamos comer ou não comer, o que vamos dizer ou que não dizer. Se vamos responder sim, se não vamos responder sim. Do nosso dia a dia, todas as nossas escolhas têm um impacto naquilo que somos. Por isso, aquilo que eu peço é que o Espírito Santo possa tocar a tua vida e possa ver realmente algumas escolhas que têm que ser mudadas. Que possas escrever mentalmente ou num papel o que precisas de tomar hoje para teu exemplo. Nós encontramos no livro dos Salmos 86:11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. E o objetivo é que nós possamos realmente estar sensíveis a que Deus nos fala ao nosso coração, Deus nos transmita, e nós possamos ser como aqueles dois jovens. Dizer assim: olha, faça-me em mim a tua vontade. E aqui que realmente vemos o salmista diz: olha, ensina-me que eu andarei na tua verdade. Por isso, escolhas são fundamentais. E nós podemos ver, primeiramente nas escolhas, há escolhas
muito meramente secundárias ou arbitrárias, às vezes aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou vestir, situações muito ao de leve, mas há decisões muito importantes. E aqui nós podemos ver o que é mais importante. Quais são as escolhas que nós temos que fazer que são mais importantes. E se nós pensamos assim no nosso dia a dia, o mais importante é isto vai mudar as escolhas que eu vou tomar ao longo do dia. E o que é que nós verificamos quando perguntaram ao Senhor Jesus: olha, Senhor Jesus, qual é o mandamento mais importante? E o que é que nós verificamos? A resposta: amarás o teu Deus. Ou seja, em primeiro lugar, acima de tudo, qual é o mandamento mais importante de todos? Amar a Deus. Será que nas nossas escolhas nós refletimos isso? Porque às vezes parece que é mais importante outras coisas do que amar a Deus. Será que nós nas nossas escolhas estamos a colocar isto em primeiro lugar? Quando encontramos aqui também no Sermão do Monte, nós verificamos que o Senhor Jesus começa a expor várias situações das bem-aventuranças. E no final nós encontramos aqui que realmente o Senhor começa a dizer para nós não andarmos preocupados com o que havemos de comer, do que havemos de vestir. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, conhece as nossas necessidades. E o que é que Ele nos desafia? Para buscarmos em primeiro o reino dos céus. O que é que Ele está a dizer? Olha, ponham-me quase à prova. E faz o seguinte: as tuas necessidades alivia e de certa maneira não te preocupes com elas. Preocupa-te antes no reino dos céus. Preocupa-te antes em me amares. Preocupa-te antes em me servires. E as outras preocupações eu trato delas. É isto que Deus está-nos a dizer. Mas nós queremos ser nós a tratar. Não. Como é que eu vou fazer aquilo? E como é que eu vou fazer aquilo outro? Estamos a tomar escolhas erradas. Portanto, desta forma, nós temos que começar a pensar de como é que nós colocamos Deus em primeiro lugar e Ele nos vai honrar a nós. Desta forma, nós quando verificamos, nós sabemos todos nós que a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, passa a habitar em nós o Espírito Santo e somos templo do Espírito e a presença de Deus está em nós. Mas o Senhor Jesus disse uma coisa, que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o meu nome, que estaria no seu meio. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Ora bem, mas se todos nós temos a sua presença através do Espírito Santo, por que é que Ele disse isto? Porque é importante quando nós nos reunimos. Nós tivemos recentemente ainda um estudo sobre a igreja, da importância de nos congregarmos. Mas o que é mais importante? É quando 2 ou 3 se reúnem em que nós temos a presença do Senhor Jesus no nosso meio, ou estamos no nosso dia a dia, no nosso lazer, preocupado com as nossas coisas, porque temos que ir trabalhar, temos que descansar, temos muita coisa a fazer. Mas o que é mais importante? Nós o que é que vemos com Marta e Maria? Em que uma se sentou aos pés e a outra estava atarefada. Tantas coisas, realmente, as preocupações que havia, mas o mais importante, é aqui que nós vemos, se queremos ser um bom exemplo dos fiéis, temos que olhar ao mais importante, às escolhas mais importantes que fazemos. Desta forma, nós verificamos o que é que domina a tua agência diária. Muitas vezes priorizamos outras coisas, o trabalho, as redes sociais, o descanso, e esquecemos daquele que nos dá tudo.
Por isso, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Existe uma história também de um jovem que dizia que nunca conseguia ter tempo para as coisas de Deus. Tinha muitas tarefas e muitas coisas. Mas o mais importante é o conteúdo que sai da nossa boca, porque isso revela como é que está também o nosso coração. Por isso é importante nós fazermos esta análise. Em quinto, nós vemos também que o conhecimento correto implica prática. Ou seja, nós podemos saber tudo isto muito bem e dizer isto é muito bonito, eu conheço a palavra de Deus, eu já ouvi isto até muitas vezes, mas se nós não praticamos, o conhecimento é em vão. Portanto, desta forma, nós vemos aqui que Tiago realmente exorta: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por isso, o que é que tens feito com o que Deus já te revelou? O conhecimento sem ação leva-nos à estagnação. E às vezes o pior até pode chegar até à própria hipocrisia, que nós dizemos e dizemos, mas não fazemos. Isso é ser hipócrita. E era isto que o Senhor Jesus chamava aos fariseus. Quando nós vemos a parábola dos talentos, nós vemos que aquele que não granjeou, aquele que escondeu, aquele que não pôs em prática, o que é que foi chamado? De servo mau e negligente. Por isso, nós verificamos que quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, exorta realmente a uma aplicação prática. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se o teu dom é realmente fazer isto, que haja dedicação, que haja uma aplicação, que haja realmente um pôr em prática. Não é? Como é que nós vamos pôr o nosso corpo em forma? Irmos ao ginásio e chegamos lá, assistimos às pessoas a fazer o treino e saímos lá todos contentes a dizer assim: já me sinto em forma. Se nós não levantarmos um só peso, se nós não exercitarmos o nosso corpo, ele não fica em forma. Se nós ficarmos acamados durante muito tempo, todo o nosso organismo começa a padecer. É necessário uma prática. Por isso, que possas realmente exercer os dons e as oportunidades que Deus te dá, que Deus já te deu, e compromete-te a servir numa área. Nós encontramos em Eclesiastes no capítulo 9 e no verso 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É este apelo que nós verificamos que Deus nos deixa. O apóstolo Paulo diz àqueles que realmente não querem trabalhar que também não comam. É este apelo ao serviço, ao empenho. Por isso, não adianta nada tu teres conhecimento se não tiveres prática. Nós podemos olhar para a situação quando Jesus deu o exemplo, em que deu o exemplo realmente de um pai que chama os seus 2 filhos para irem trabalhar. E há um que diz: sim, eu vou, mas depois não foi. E aquele que disse que não ia, mas depois que foi. E Jesus questiona qual daqueles que fez a vontade do Pai. Claramente foi aquele que foi. Foi aquele que mostrou disponibilidade. Não foi aquele que disse. E muitas vezes nós dizemos, falamos, mas não pomos em prática. Isto é importante. Como é que nós vamos ser bons exemplos se nós simplesmente dizemos? Se nós simplesmente falamos e as pessoas olham para nós, aquele é bom a falar, mas não faz nada.
Será este um bom exemplo dos fiéis? Em sexto, tudo isto que nós ouvimos implica que haja em nós uma capacidade de nos moldarmos. Quase como nós vemos o exemplo do barro, em que Deus realmente nos vai moldar, nos vai retirar as impurezas, nos vai transformar. E nós temos que ser permissíveis àquilo que Deus realmente nos indica. E aqui em Romanos nós verificamos: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Reparem uma das coisas, é que a fé não é um sentimento. A fé é algo que temos que entender. Nós temos que perceber quem Deus é, para entendermos realmente nesta percepção. Porque quando nós falamos a renovação do nosso entendimento, não é a renovação do nosso sentimento. Não é dizer hoje sentimos, amanhã não sentimos. A fé é um entendimento que nós cremos em Deus, sabemos que Ele existe. E aqui que nós vemos é que a nossa mente tem que ser mudada. E muitas vezes nós temos um pensamento e achamos que é isto, e vamos até ao caixão teimosos com isto. Temos que realmente deixar que Deus nos molde. Sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. E reparem, não podemos andar como o mundo anda. Não podemos nos acostumar àquilo que os outros fazem e pensam. Portanto, temos que ser transformados para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, será que no teu dia a dia tu estás disposto a que Deus te vá moldando perante as tuas situações? Será que a seguir Cristo realmente transforma o teu pensamento, a tua maneira de ver, a tua maneira como tu planeias? Nós podemos ver um exemplo muito claro, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa mal vista pela sua sociedade. Aproximou-se do governo que realmente o Império Romano. E o que é que ele fazia? Que ao seu povo cobrava os impostos para o entregar aos romanos. Era visto realmente como um traidor. Mas ainda pior é isso, é que ele cobrava a mais. Tinha de certa maneira ali uma ganância pelo dinheiro. Queria ter uma boa condição de vida. Ele não se importava que os outros olhassem para ele e considerassem um traidor. Ele estava importando com uma situação boa financeira. E o que é que nós verificamos? É que a partir do momento em que Jesus entrou na sua casa, a vida foi transformada. E o que é que o Senhor Jesus fala sobre este cobrador de impostos? Havia pessoas que estavam a dizer, a criticar: olha, senta-se à mesa com um cobrador de impostos. E o que é que nós verificamos? Uma mudança completa na vida de Zaqueu. E o que é que ele disse? Aquilo que eu cobrei a mais, eu vou restituir ainda muito mais. Eu vou resolver a minha vida. Eu antes seguia um rumo e agora mudei. E é isto que Deus quer fazer contigo. Quando Jesus chegou àqueles discípulos, eles largaram as suas redes. Era o seu trabalho. E seguiram. Desta maneira, como é que eu vou ter uma nova vida? Se eu continuo com os mesmos hábitos, com a mesma rotina? Como é que Deus nos pode dar uma vida nova se eu continuo no meu sofá?
em que sou eu que controlo, tenho o controle remoto da minha vida. E não sou capaz de dizer, olha Deus, está aqui, controla tu. Tenho que sair do meu sofá, do meu conforto, muitas das vezes. Desta forma que possas identificar um hábito que precisas de mudar. Coisas que o Senhor possa estar a falar, que o Espírito Santo possa te estar a dizer. Alterar parte da tua rotina. E possas incluir mais a Deus. Quando nós verificamos em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, novas coisas o Senhor tem para nós. Não nos acomodemos, mas que possamos ser transformados. Ler cada vez mais. Nós entendemos algumas coisas. E se calhar algumas delas estamos a fazer bem. Mas não é o suficiente. Deus ainda tem muito mais para trabalhar nas nossas vidas. Por isso, muda de escolhas, de rotina e de vida. Vê aquilo que tens que mudar. E, por último, qual é a tua escolha hoje? Se nós verificarmos aqui em Tito, no capítulo 1 e no verso 16, nós vemos aqui outro jovem, da mesma maneira como Timóteo, outra pessoa que foi aqui usada pelo apóstolo Paulo no serviço ao Senhor. E vemos aqui um testemunho que ele diz, professam conhecer a Deus, mas negam-no com as suas obras. Queridos irmãos, eu podia pôr aqui passagens atrás de passagens, tanto do Velho Testamento como do Novo. Começando pelo Velho Testamento, que nós poderíamos verificar de pessoas que viram grandiosamente as obras de Deus, desde a saída do Egito, de pessoas que de certa maneira, pelas suas atitudes, por aquilo que diziam, basicamente era como não acreditassem nas grandes coisas que Deus fez por eles. E nós vemos isso claramente em muitas passagens. Pessoas que dizem que conhecem, mas que têm outras escolhas. Vemos aqui também em Filipenses, e aqui fala-nos claramente um bocado mais sobre este jovem Timóteo. Diz aqui em Filipenses no capítulo 2, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. À igreja que estava em Filipe, nós verificamos que o apóstolo Paulo está a escrever e diz assim, olha, eu espero em breve enviar-vos o meu discípulo, um jovem Timóteo, em que eu recomendo, ele vai-vos aí ajudar. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. E ele diz aqui, em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Ou seja, o apóstolo Paulo, o facto de não estar lá Timóteo, ele não estava bem. E a partir do momento que Timóteo estivesse lá, ele sentia-se mais confortável, porque havia uma pessoa que ele conhecia muito bem e que de certa maneira ia ajudar esta igreja. Para nós vermos o exemplo dos fiéis, quando vemos na carta a Timóteo. Porque ninguém, diz o apóstolo Paulo, porque ninguém tem o de igual sentimento de que a Timóteo. Que sinceramente cuido do vosso estado. Agora reparem, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Estamos a falar de uma situação em que, triste, em que às vezes é triste nós vermos pessoas que nós conhecemos. É triste nós vermos pessoas que fazem escolhas erradas. E de certa maneira este sentimento vem a nós. Buscam o que é seu e não o de Cristo. E nós insistimos. E nós insistimos. E quando passa anos e anos e anos e não há mudança.
Versículo 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência, a experiência de Timóteo, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Vemos de um lado uma pessoa fiel, Timóteo, e vemos do outro outros companheiros que o apóstolo Paulo tivesse, outras pessoas que o auxiliassem. E nós vemos em algumas cartas várias pessoas que até fizeram mal ao Evangelho, pessoas que o acompanharam, mas não estavam com o verdadeiro coração nas coisas de Cristo, mas mais naquilo que é seu. E é isto que nós devemos ponderar. Será que nós estamos mais nas nossas coisas ou mais naquilo que é de Cristo? Por isso, que testemunho a tua vida tem dado? Muitos falam sobre fé, mas poucos vivem conforme ela. De que adianta existir uma placa no carro a dizer Jesus te ama, quando a boca do motorista insulta os outros motoristas? Desta forma que possas examinar o teu estilo de vida e que o teu estilo de vida ensine sobre a fé em Jesus aos outros. Por isso, escolhe hoje viver de uma forma coerente com o que dizes que crês. E termino com esta passagem que diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andem nele. Queridos irmãos, vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração. Querido Paizinho, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer por esta semente que foi aqui lançada, que possa encontrar um terreno fértil e dar fruto, que possa existir aqui realmente pessoas, tanto aqui fisicamente como aquelas que estão a assistir ou aquelas que irão assistir, Senhor, que possam estar sensíveis à tua voz, possam estar obedientes e que hoje mesmo possa haver mudança. Mudança que vá mais de encontro à tua vontade. Mudanças de rotinas, mudanças de vidas, para que possamos realmente, conforme que é o teu desejo, não desprezar a nossa capacidade, porque tu queres nos usar. Tu queres usar cada pessoa aqui. E desta forma, Senhor, que possas mudar as nossas escolhas, que haja em nós uma sensibilidade ao teu Santo Espírito, para que, se existe alguma coisa, sonda os nossos corações, revela-nos o que é que nós devemos rejeitar, retirar da nossa vida. Mas revela-nos aquilo que mais tu queres, que a nossa vida possa se encher com mais situações que nós devemos fazer. Por isso, usa a cada um. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora ter então um período de oração, onde cada irmão, cada irmã que possa sentir esta ousadia de conversar com o nosso Paizinho, ter este bate-papo, ter esta conversa, em que possamos abrir o nosso coração, falar com Ele, mas também clamar por as situações realmente que nós somos exortadas pela sua palavra, por aquilo que é da sua vontade, para que haja em nós uma prática e não coloquemos nele a responsabilidade, porque ele, em muitas delas, já nos ordenou a nós fazê-las. Agora, desta maneira, compete a nós sermos obedientes e que o Senhor realmente nos possa abençoar nessa obediência. E desta forma, assim, engrandecermos e glorificarmos o seu nome. Que o Senhor nos abençoe.